Gente, hoje a gente vai fazer aqui a live pelo Instagram aqui da Gilda, mas quem quiser saber mais a respeito do nosso trabalho, meu nome é Karina Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, terapeuta integrativa e também desenvolvi um método, né? Criadora do método DD. Manda para ela. Dá uma. Gilda, liga e desliga a sua câmera aí para ver se aparece aqui para mim, porque eu não tô te vendo. Mas pede ajuda aí pro nosso amigo Deli. Vou desligar de novo. Ver se você está me vendo. Porque eu tô te vendo bem. Menina, tá aqui escuro para mim, eu não consigo te ver. Eu quero ver seu rostinho. Uai, sério? Eu já desliguei. Vou fazer de novo. Ó, tô desligando. Tô Qualquer... ligando novamente. Tá me enxergando agora? Por que será? Peraí, não, Renícia, não. Peraí, Gilda. Peraí, então. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se aparece aqui eu para você. Ou melhor, se aparece você para mim. Só um minutinho. Deixa eu ver. Não? Não, né? Ah, eu queria ver o rostinho dela. Então, mostra ela aqui para mim. Equipe, põe um celular aqui do lado para eu conseguir ver o rostinho dela. Gente, sempre quem sabe faz ao vivo, né? Que igual, qual o nome lá, gente? Quem sabe faz ao vivo. Eu não tô vendo aqui o rostinho da Gilda e eu vou pedir para a equipe. Então sou eu aqui, não sei por que eu não tô conseguindo ver. Mas, gente, hoje a gente vai falar a respeito de um tema maravilhoso sobre a ansiedade, como você consegue lidar com a ansiedade a ajudar os outros a resolver conflitos. E a Gilda, ela é mediadora no Ministério Público. É uma mulher maravilhosa, empreendedora. Quem é aqui que está assistindo, que conhece ela, faz parte aí do canal dela, no Instagram dela, já sabe que é uma mulher com muito conhecimento, por esse motivo que eu quis fazer essa live com ela, uma pessoa que eu aprendi muito, nós já fizemos cursos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento juntas, então, a gente teve a oportunidade, né, Gilda, de trocar figurinhas. E por esse motivo que eu convidei a Gilda hoje, para ela falar um pouco da especialidade dela, para ela falar um pouco a respeito de se ela já sofreu com ansiedade ou não, as pessoas que ela faz essa mediação no Ministério Público, se ela já viu situações aí que as pessoas sofrem com ansiedade, porque é muito comum, não é, Gilda? É. Você aí, se ainda não conhece o canal Domínio das Emoções, entra lá e que vai colocar aqui para mim o canal aí para vocês conhecerem, Domínio das Emoções. Lá nós ensinamos tudo a respeito da ansiedade. Como você consegue eliminar a ansiedade de forma rápida e melhor, sem o uso de remédios. Se você aí que está nos assistindo sofre com a ansiedade, escreve aqui também nos comentários para gente. Se você, ao longo dessa live, tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas, fique à vontade. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, trazer conteúdo e conhecimento de valor para você que está nos assistindo. E para isso, eu quero que você se apresente, fala um pouco a respeito de você, a respeito do seu trabalho, para o pessoal saber mais aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karine. Obrigada pelo convite, obrigada pelo prestígio. Você sabe que o meu carinho por você, genuíno, é gigante. Foi amor à primeira vista, né? Foi um treinamento intenso e amor à primeira vista. Eu sou formada em mediação agora e acabei de passar na prova de mediação para trabalhar dentro do SEJUS, que é mediação judicial. É um posto muito requisitado e almejado por muitas pessoas, por quê? Porque ele traz muito conforto ao sistema judiciário, né? A gente desafoga o sistema judiciário. E nesse processo, existe muita ansiedade, né?
Eu tenho 50 anos, sou argentina, tenho 2 filhos, um marido maravilhoso que me ajuda e me apoia. Estou nessa jornada do autoconhecimento há 8 anos e o autoconhecimento tem me trazido muito equilíbrio, tanto equilíbrio na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu costumo dizer que o autoconhecimento não é só para ter um livro na prateleira, mas sim para aplicar. E quanto mais você aplica, mais você se transforma. E ao você se transformar, você transforma o outro, né? Isso é inevitável, porque se a sua transformação reverbera no outro e o outro te modela, você acaba transformando. E adoro o que eu faço, adoro estudar, adoro ler, adoro cinema, adoro uma boa festa. E para os entendedores, eu sou uma boa tipo 2 raiz, que adora cuidar. Então, essa profissão caiu como uma luva para mim, porque na mediação, na conciliação, até na arbitragem, a gente cuida, né? Acolhedor, tá ali para somar, né, o problema das partes. E quando a gente entende o problema das partes e está ali para mediar, para ter uma resolutiva positiva, não tem preço para o tipo 2. O tipo 2 vocês vão entender muito bem quando fizerem o enneagrama. O enneagrama é uma ferramenta maravilhosa. Exatamente. E aí, eu convido vocês agora a prestarem muita atenção no que a gente vai falar, no que a Karine vai nos apresentar, porque ela, com muita maestria, conduz esse assunto muito importante, muito polêmico que hoje em dia está tendo, né? O porquê que a ansiedade toma conta da gente. Por que que quando a gente não tem o equilíbrio emocional e não tem as ferramentas necessárias, a gente se domina pela ansiedade e acaba atrapalhando uma série de fatores, né? Seja no cotidiano, seja no ambiente familiar, seja profissional, né, Karine? Então, me explica um pouquinho aí sobre o que você vai falar. Exatamente, gente. E quero até pegar o gancho aí que você falou a respeito do tipo 2. Eu fiz, inclusive, uma live, Gilda, com o Valdecir, falando a respeito das personalidades. E aí, se você que não conhece ainda o Enneagrama, entra lá na live, assiste a live com o Valdecir, porque ele fala, inclusive, em cada eneatipo. Eu, particularmente, amo os tipo 2. Eu trabalho, inclusive, uma membro aqui da minha equipe é tipo 2. E eu me dei muito bem com a Gilda logo de cara, quando a gente se conheceu, porque eu tenho asa pesadíssima do 2. E é uma tipo 2 maravilhosa. O tipo 2, ele é cuidador, ele tem eu digo que esse dom de realmente cuidar das pessoas, tratar as pessoas como elas merecem, e eles são pessoas que eles se dão mesmo, se doam. Por esse motivo, como ela mesmo disse, essa profissão de mediadora é realmente a sua cara, né, É Gilda? minha Porque cara, é minha cara. Eu tenho outras faculdades, mas essa foi que mais eu me identifiquei. E é pelo percurso que eu venho traçando, né? Pelo caminho que eu venho tendo, que é dentro da PNL, né? Programação Neurolinguística, para quem não conhece. É um caminho do autoconhecimento que você ajuda o outro. Então, o tipo 2, a prioridade dele é cuidar do outro, né? Ele, por muitas vezes, se esquece dele mesmo em prol do outro. Óbvio que tem que ter uma balança, um equilíbrio, mas isso nós vamos conhecendo e vamos tendo no processo, à medida que você vai se conhecendo, que você vai tendo ferramentas, que você vai adquirindo experiência, vocabulário, porque a PNL é comunicação pura. Então, como você opta se comunicar, né? E na mediação a gente fala muito isso. Como é que você opta se comunicar? E, ao mesmo tempo, de como você se comunica, você pode gerar ansiedade em si e no outro. Então, no Enneagrama, nós aprendemos as personalidades, nós aprendemos a lidar com cada um do jeito que ele é.
Então, a partir do momento que você entende como o outro funciona, como é que é a personalidade do outro, ele passa a não te incomodar mais, porque você já entendeu. Você já sabe como é que ele funciona. Então, fica mais fácil. A comunicação fica mais fácil. Exatamente. E assim, nessa área em que você trabalha, né, Gilda, a comunicação eficaz ela é fundamental. Para quem não conhece aí a programação neurolinguística, gente, a programação neurolinguística ela é uma ferramenta eficaz de comunicação, eu digo até que é uma ferramenta eficaz de comunicação avançada. Tudo que você aprende na programação neurolinguística você consegue levar não só para a sua vida profissional, mas você consegue levar para a sua vida pessoal e para todas as áreas da sua vida. Inclusive, ela anda muito ali lado a lado com a neurociência. Sim. Então, tem coisa que você aprende na neurociência que tem tudo a ver com o que a programação neurolinguística diz. Para quem não tem a respeito da PNL. Então, são duas ciências que andam ali lado a lado. E o Enneagrama vem para complementar. Por qual motivo? Porque com o Enneagrama, como belamente a Gilda falou, você começa a entender como você funciona e como o outro funciona. Você entendendo a personalidade das pessoas, fica muito mais fácil de você conseguir se comunicar de forma eficaz com ela. E a programação neurolinguística vai te dar esse suporte, recursos para você conseguir lidar com as pessoas. E nessa live você vai entender, vai ser uma oportunidade para você que está aí nos assistindo, entender como que você pode usar de empatia, aprender a se comunicar de forma eficaz e ter empatia. Porque a Gilda, para ela poder falar com essas pessoas, fazer essa mediação, no jus do Ministério Público, é importante essa empatia, que é você conseguir se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo e poder, assim, ajudá-lo de forma eficaz. Faz sentido para você, Gilda? Total. Porque se você não está a par do que o outro está sentindo, se você não se coloca no lugar do outro, você não consegue sentir a dor e não consegue ser imparcial. Né? Na mediação você tem que ser muito imparcial, mas você tem que entender os dois lados, você tem que sentir a dor dos dois lados. Principalmente, por exemplo, se eu estou numa mediação familiar, muito doloroso para ambas as partes. Já tem uma dor de uma separação, um conflito. Então, para não chegar no litigioso, a gente tenta amenizar a dor dos dois. Como é que eu consigo amenizar as dores dos dois lados se eu não me coloco nessa dor? Eu nunca me separei, eu nunca entrei num litigioso, eu não briguei por pensão, por guarda compartilhada, ou guarda assistida, enfim. Mas, por esse motivo, por não ter vivido essas dores, que eu tenho que me colocar na dor deles para poder entender o que está acontecendo, o que está se passando para poder conduzir uma mediação. Nisso, e é desafiador, porque às vezes a dor do outro não é a nossa dor. E a dor do outro sempre é mais potencializada, né? Ou seja, a minha dor tem muito mais valor do que a sua. Mas se eu coloco a empatia nisso, a sua dor é tão igual quanto a minha. Porque aí eu entendo o que você está passando, eu entendo o que está acontecendo. E aí fica uma conversa leve, não fica pesado, sabe? Não fica tão sofrido como já a situação é sofrida, né? Porque ninguém vai para uma audiência feliz da vida. Ninguém vai para uma audiência, oba, hoje eu tenho audiência, beleza, vou curtir. Não, existe uma dor. Seja ela qual for, seja um trabalhista, seja família, seja penal, seja civil, enfim, você tem uma dor ali. Então, você tem que entender essa dor para que você consiga conduzir de forma empática, de forma coerente, congruente com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. Porque senão passa a não ser uma coisa parcial, sabe? Não passa a ser uma coisa, passa a ser uma coisa parcial, perdão, não imparcial. E aí, quando você toma as dores de um lado, o outro fica fraco. E aí você está ali para conduzir no equilíbrio,
no meio a meio. Exatamente. E, gente, essa live, ela não é para que você tenha aí, te colocar numa caixinha, falar para você, olha, Pelo contrário. só fazer assim tá, vai dar certo. Não, você tem livre-arbítrio. Talvez o que funciona para um, talvez não funcione para outro. Mas aqui a gente vai trazer para você estratégias, vai te ajudar a você conseguir pensar fora da caixa. Então, a Gilda, quando ela fala da empatia e da imparcialidade, o quanto isso é importante no trabalho dela e quanto isso, gente, é importante para você aí no seu dia a dia. Então, essas estratégias, essas técnicas que a Gilda vai trazer junto comigo aí a respeito de como você consegue lidar aí com, às vezes, com a ansiedade, com as suas emoções, tendo empatia com o outro, se colocando no lugar do outro. Isso vai ajudar muito você aí no seu dia a dia. E por isso, essa live vai te ajudar com essas estratégias. E para isso, Gilda, eu quero que você fale aqui para gente. Primeiro, você já sofreu com ansiedade? Nossa, você está falando uma pessoa que vivia com minha ansiedade. Nossa, até eu me conhecer afinco, né? Porque quando a gente começa a trabalhar na PNL, né, junto com a programação neurolinguística, você começa a se conhecer. Mas antes, nós estamos falando de 8 anos, né? Então, eu vivia de um jeito aos 42 anos. Então, imagina. Eu casei cedo, eu viuvei cedo, casei de novo, tive filho cedo. Então, eu tenho uma história de muitos altos e baixos. Então, a minha história é: poxa vida, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu consegui fazer as faculdades que eu fiz? Como é que eu consegui me preparar? Como é que eu consegui ter esse equilíbrio se até os 42 anos eu vivia com ansiedade, com depressão, eu tinha distúrbios emocionais completos. Óbvio, eu venho de uma série de trauma, de cicatrizes, né? De crenças que me limitavam, dores profundas. Então, aos 42 anos que eu comecei a entender esse caminho do autoconhecimento e começou a me paralisar a ansiedade. Uma das coisas que começou a me parar foi a ansiedade, a depressão. Eu curei uma depressão, que eu estava numa depressão profunda. E quem hoje olha meu Instagram, olha as minhas fotos, não vê quem eu era há 8 anos atrás. Então, assim, eu dei um salto muito grande. E a ansiedade, ela me paralisava muito, ela me bloqueava muito, sabe? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa muito melhor depois dos 42 anos, e eu sou uma pessoa que eu mesma não me conhecia até os 42 anos. Eu era uma pessoa que lutava muito até os 42 anos. Eu tomava muita porrada da vida, né? Muitos desafios, muitas dores se vieram nesses 42 anos, né? E a partir do momento que eu começo a me construir, me reconstruir, isso não tem preço. Então, quando você entende e que você tem o poder na sua mão de mudar a sua história, porque eu tenho um livro, né? O livro da minha história ninguém vai apagar, as páginas já foram escritas, mas eu posso escrever várias páginas no decorrer da minha vida. Tem várias páginas ainda em branco que eu vou escrever. E eu me orgulho de todas as páginas do meu livro, eu me orgulho de todas elas. E eu costumo dizer que as minhas preferidas são dos 42 aos 50 do dia de hoje. Porque ali é onde eu tenho a percepção e a consciência de como eu quero construir a minha vida daqui para frente. Porque até então, quando eu não tinha o domínio da minha construção, eu vivia conforme a vida ia me levando, com as porradas que iam vindo. E muita gente se inspirou em mim, graças a Deus, porque eu me inspirei em muita gente. Uma das pessoas que eu me inspiro todos os dias e cotidianamente é meu marido. Então, assim, ele me ajuda, ele me inspira, ele me dá o meu equilíbrio, ele é meu alicerce. Meus filhos são meu tudo, minha luz.
e os meus amigos são os meus complementos. Então, eu construo uma história a partir daí. E a ansiedade, ela é latente em todos nós. Todos nós. Não tem uma pessoa que não tenha ansiedade. Ora, uns têm muita, ora, outros têm pouca. Ora, uns sabem controlar bem, outros não sabem controlar. Mas ela existe. Ela está aí. Então, assim, como lidar com isso? Como lidar com essa ansiedade? Eu lidei muito bem depois que eu comecei a me conhecer. Conheci as ferramentas do autoconhecimento. Agora, tem gente que não tem essa oportunidade. Então, como que a gente pode orientar, Kari? Como é que a gente pode conduzir para que essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, que ainda não têm essas ferramentas, para que não seja tão doloroso, né? Exatamente. E olha, antes de eu responder essa pergunta que a Gilda me fez aí, como que a gente pode ajudar pessoas que não têm talvez o recurso aí de às vezes emergir? Eu fiz vários cursos e treinamentos de desenvolvimento humano. Eu sei que você também fez, né, Gilda? Vários aí para se conhecer a fundo. Mas antes de responder essa pergunta, gente, eu quero exaltar aqui a história da Gilda. Porque eu fiz um treinamento com ela, um treinamento intenso, um treinamento que era para a pessoa aprender a falar em público. Mas, na verdade, a gente descobriu que esse treinamento não era para a pessoa aprender a falar em público, era para ela descobrir mais a fundo o propósito de vida dela. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Entre uma delas estava a Gilda, que eu tive a oportunidade de conhecer. E ela falou um pouco da história dela, e, gente, assim, realmente me emocionou. Porque o que essa mulher passou, poucas pessoas eu conheço que já passaram na vida. Da questão de estar grávida e passar por toda a questão de perder o primeiro esposo, com grávida ainda, e passar todos os perrengues, questão econômica, vir para o Brasil. Ela passou muita coisa. E a gente teve a oportunidade de ficar juntas no mesmo quarto, né, Gilda? Lá no... E se conhecer mais mundo. E aí ela me contou detalhes na história dela. Eu falei, gente, que mulher sensacional. Porque talvez, né, numa mesma situação que ela passou, se fosse uma outra pessoa, não tivesse uma cabeça boa aí, mesmo na época que ela falou que não tinha autoconhecimento, se não tivesse uma cabeça firme e também a fé que ela demonstrou para mim que ela tem, talvez tivesse feito uma besteira. E ela firme lá, conseguiu se reerguer e é muito linda a história dela. Então, primeira coisa que eu quero dizer, parabéns, Gilda. Eu realmente, gente, não é rasgação de seda, é a verdade. Quem me conhece sabe. Eu sou muito sincera, eu realmente admiro ela, a história dela e o quanto que a superação que ela teve. Como o autoconhecimento foi fundamental na vida dela. Por isso que eu quis que ela trouxesse um pouco da história dela para vocês. E aí, respondendo a sua pergunta, Gilda, uma das coisas que para você aí que está nos assistindo pode ser extremamente importante é você acompanhar conteúdos como esse. Porque esses conteúdos que nós fazemos toda semana, de terça e quinta a gente traz lives, e durante a semana a gente ainda faz conteúdos para trazer conhecimento para as pessoas, um conhecimento gratuito. A gente não cobra para trazer esse conhecimento. E por qual motivo eu trago pessoas como a Gilda? Porque as pessoas, elas nos agregam. Então, assim como eu aprendo com ela aprende comigo, e vocês aprendem comigo, nós aprendemos com vocês, é importante a gente ter consciência que a gente não sabe de tudo. Então, dividir conhecimento, dividir experiências é muito importante. Então, o canal do Mina das Emoções, ele foi feito para trazer conhecimento para pessoas, independente se ela da cor, da raça, a gente não está preocupado com isso. Preocupado com que você tenha conhecimento. Então, se você quer aprender um pouquinho mais a respeito do desenvolvimento humano e do autoconhecimento, você pode ter esse conhecimento
nas páginas do Instagram do Domínio das Emoções. Não só no Instagram, mas no YouTube também. Porque lá a gente também coloca conteúdos, vídeos como esse, lives, com pessoas especialistas na área. E pessoas que trazem muito conhecimento aí, que pode te agregar muito. E além disso, eu também desenvolvi um método, que é o método DDE. Por qual motivo eu desenvolvi esse método? Para ajudar pessoas que querem eliminar a ansiedade de forma rápida e sem o uso de remédios. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas ainda têm a crença limitante que para eliminar a ansiedade, quando eu falo de ansiedade, gente, não é ansiedade boa, é ansiedade ruim, que é aquela que te impede, que te limita. Como a Gilda falou, nós temos a ansiedade latente, outros mais, outros menos, mas a ansiedade ela está presente dentro de todos nós. E uma das coisas que eu acho muito importante, e por esse motivo que eu trago especialistas, pessoas como a Gilda, é porque são pessoas que são como você, como eu. Pessoas que tiveram altos e baixos na vida, que passaram por várias questões emocionais, por problemas financeiros, problemas econômicos, talvez por problemas familiares, mas que deram a volta por cima, através do autoconhecimento. Pessoas que têm a humildade de chegar até aqui e mostrar para você que é ser humano como você, que erra, que acerta, mas que está disposto a te mostrar que assim como ele erra e acerta, você também. E que você também pode ter esse caminho e trilhar um caminho do autoconhecimento, se conhecer, aprender a lidar e a gerir as suas emoções. Faz sentido para você, Gilda? Total, total. E eu costumo dizer também, Kari, que enquanto a gente consegue enxergar aquilo que a gente tem por dentro, né? E consegue colocar para fora, fica muito melhor. A gente avalia muito melhor, né? Tanto nós mesmos quanto o outro. Eu costumo dizer também, cara, que primeiro eu quero te agradecer todo esse carinho, esse amor que você falou anteriormente, e saiba que a recíproca é verdadeira, tá? Você é uma querida, eu sou apaixonada por você. E o que eu quero dizer agora, gente? É muito importante vocês atentarem. Às vezes a gente tem. Estou vendo aqui uma que fez com a gente. Boa noite. Desculpa, Gilda. Né? A gente entende que nós temos altos e baixos, correto? A gente entende que nós somos vulneráveis o tempo inteiro. O tempo inteiro estamos vulneráveis. Vulneráveis por nós mesmos e pelo outro. Às vezes, a gente fala assim, ai, fulano me irrita. Ai, não aguento fulano. E aí você fica, né, numa ansiedade de querer sair de perto desse fulano. Só que será que é fulano que te irrita? Ou é você que não entende o que ele está falando? Porque eu costumo dizer que ninguém tem o poder de irritar ninguém. Somos nós mesmos que nos irritamos. Nós mesmos que permitimos que o outro entre no nosso estado emocional. Porque quando nós temos o controle emocional, né, nós fluímos, nós deixamos ir. Às vezes, quando eu brigo com meu marido, eu falo assim, nossa, você me irrita. Aí ele faz assim, não, eu não te irrito, você que se deixa irritar. E é isso. Eu que estou deixando me irritar, eu que fico vulnerável, entende? Então, quando a gente começa a perceber como é que o outro funciona e como eu funciono mediante o outro, eu tenho todas as ferramentas na minha mão para poder conduzir um diálogo, uma conversa, um relacionamento. E isso é tão mágico, porque quando você está num ambiente de trabalho, e aí eu coloco agora a mediação, se eu estiver na mediação e me estourar com as partes, ou então até com a comediadora que está do meu lado, assistindo, aprendendo, me modelando, ou com os estagiários, não vai ficar legal. Não vai ser legal, não vai ser harmonioso. E aí, o que eu vou passar? Um descontrole emocional. Então, quando você
entende que você tem a potência, que você sabe aquilo que você é, que você entende que você pode dominar o assunto e que você pode ter o controle, nada te derruba nesse ambiente, sabe? Nada te detona. Se conhecer é tão mágico, que você aprende a entender por que uma dor está doendo tanto em você. Né, cara, tem um treinamento aí, chamado um treinamento Você, que por que é você o nome do treinamento? Que é para você se conhecer. É para você jogar de lado essa ansiedade. É para você desencanar tudo aquilo que você está sentindo. Não tentar entender nada daquilo que você está vivendo, mas sim sentir. Sinta. Sinta o que o seu eu está dizendo. E aí eu costumo dizer que a gente vai para esse treinamento para arrumar as nossas gavetas. As gavetas da vida interna. E jogar fora tudo aquilo que não cabe na gente. Tudo aquilo que não serve mais, aquelas camisas corridas, sabe, rasgadas. E refazer esse armário. Refazer as suas gavetas. Nisso a gente joga fora a ansiedade, a depressão, as dores, as cicatrizes, as crenças limitantes que por algum motivo, em algum momento da sua vida foram colocadas aí dentro de você. Foram inseridas de forma, às vezes, bruta, sabe? Impostas, e por fragilidade, por inocência, você aceitou. Se permita agora viver da forma como você quer viver. Se permita agora ser quem você é, né? Eu tenho uma admiração tão grande pela Karine, porque ela também tem uma superação de vida. Ela também, né, teve os seus altos e baixos, e hoje ela está aí ministrando um canal, fazendo suas lives, criando seus projetos, criando suas ações. Ela faz parte da equipe de Jundiaí, do Instituto Você, e brilhantemente ela atua nessa equipe e conduz pessoas, ela transforma pessoas. Assim como eu faço parte da equipe do Rio de Janeiro, do Instituto Você, onde eu também tenho a oportunidade de transformar pessoas. Mas aí eu pergunto, eu deixo essa dúvida no ar aí para você que não está nos assistindo. Quando foi a última vez que você olhou para você? Quando foi a última vez que você olhou para dentro de você e você falou, cara, não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais estar nesse trabalho que me massacra, eu não quero mais ficar me submetendo a ordens descabidas porque eu sei que eu posso mais, eu sei que eu sou melhor do que eu posso ser. Então eu te faço essa pergunta novamente. Quando foi a última vez que você olhou para você, né? Quando foi que você se permitiu ser você? Quando foi que você olhou para o lado e enxergou você, né? São perguntas que a gente nunca se faz quando a gente não tem o conhecimento. Mas quando você se conhece, você volta a ter esse conhecimento dentro de você, você aflora, você coloca para fora. E aí as verdades começam a surgir, sabe? As potências começam a vir. Junto com a empatia, existe o doar, existe o olhar. Por que não olhar para você mesmo diante do espelho e dizer, cara, você é foda. Você é foda naquilo que você faz. Se você é uma costureira, você é foda no vestido que você faz. Se você é uma doceira, você é foda naquele doce que você faz. Se você é um programador de dados, você é foda nos dados que você vai programar. E por aí vai. Se você é um advogado, você é muito bom advogado. Se você é um juiz, você é muito bom juiz. E por aí vai. Todos nós temos a nossa importância dentro da área que nós escolhemos. E ninguém é melhor do que ninguém. Apenas teve algumas oportunidades a mais. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Entende? Então, quando eu falo isso nas minhas mediações, eu começo com esse discurso,
eu já acalmo os ânimos, né? Eu costumo dizer que eu vou apaziguando e vou mostrando o valor de cada um. Porque quando a gente constrói uma história, a gente não constrói uma história no início com pedras, com dores. A gente constrói com amor, né? Principalmente um casamento, uma sociedade. A gente constrói com amor, a gente constrói com a vontade de que tudo vai dar certo. E se por algum motivo no decorrer do caminho não deu, ok, vida que segue. Para, recalcula a rota e volta para um novo caminho. Caminho este que vai te levar a outras alegrias, né? Ah, ajuda, então vai ser... Então, se eu seguir a PNL, eu vou ser feliz, vou ver unicórnios e ursinhos cor-de-rosa? Não, não vai ver. É mentira. Mas você vai ver uma pessoa maravilhosa que é você. Vai ver uma pessoa incrível que está aí dentro de você, guardadinha. E por algum motivo você não deixa ela sair, né? Então, se permita viver, se permita se conhecer, né? A Karine fala umas coisas assim eu vou até deixar a palavra para ti, Kari, porque eu gosto muito quando você fala na parte do conhecimento, quando a pessoa deve se conhecer, né? E aí, quando você se conhece, o fator ansiedade ele cai por água, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, quero até complementando aí o que a Gil falou, eu honro muito, né, o Instituto Você, quem me conhece sabe que conheci a programação neurolinguística, eu fiz vários cursos e treinamentos dentro do Instituto, faço parte da equipe do Instituto Você de Jundiaí, e honro muito, honro a vida do Bento Augusto, fundador do Instituto, honro a vida do Hélio Gamali, que são gestores do Instituto Você de Jundiaí aqui, ou melhor, aqui de Jundiaí, e sou apaixonada pelo treinamento Você, o treinamento Você caiu aí várias, não foi só ficha, não, foram bueiros mesmo. Bigórnias, entraram muitas bigórnias. Fez eu entender exatamente quem eu sou, e foi a partir daí que eu tracei na minha vida, né, viver com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, e aí por isso que eu desenvolvi o canal, e aí eu continuei nessa trajetória, eu acho que até eu morrer pro resto da minha vida, eu vou continuar nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento, que é o que traz sentido à minha vida. Eu sempre, desde os 6 anos, eu faço serviço voluntário, sempre ajudei pessoas, eu sempre amei ajudar as pessoas e através do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, eu percebi o quanto que eu poderia fazer isso em grande escala, poder ajudar mais pessoas. Quero dar boa noite aqui para todos os vocelianos, para a Esther, que está aqui, nossa amiga, que também é voceliana, fez o treinos com a gente. Essa é terrível, né, Oi, Gilda? Esther! Oi, capeta! Coisa linda! É isso aí. Gilda, eu quero te fazer uma pergunta em relação à empatia, porque eu sei que você é uma pessoa com muita empatia e tem que ser imparcial mesmo, né, nas suas mediações. E eu sei que você lida com vários tipos de pessoas, porque não é só com quem você está mediando ali, né? Você também lida com um advogado, que tem um advogado de defesa, um lado do outro lado, dos dois lados, ainda tem que lidar com o juiz, tem que lidar com estagiários, tem que lidar com uma gama de pessoas. Fala para mim aí, para você, como que é isso? Como que você consegue conciliar isso de uma forma que você consiga manter em equilíbrio a sua ansiedade, e quando você vê também, porque eu sei que você lida com pessoas lá ansiosas, quem está numa mediação é porque tem algum conflito ali. Então, como que é isso para você? Fala para nós aí. Então, você ter a percepção da empatia, nem todos entendem, né? Eu ouvi os outros dias uma senhora no meio de uma mediação falar assim: a empatia virou modismo. Todas as pessoas agora só falam disso. Eu fiquei até triste quando ela falou isso, porque não deveria ser um modismo, né? E não é uma palavra que está na moda.
é uma palavra que agora está sendo mais cobrada, digamos assim, né? Está sendo mais exigida, porque o ser humano está perdendo os valores internos, sabe? Os valores pelo outro e por si mesmo. Eu vejo pessoas que vão na mediação e esquecem os seus valores, se permitem serem violadas, serem violentadas pelos seus parceiros, sabe? Violentadas verbalmente, não fisicamente, mas principalmente verbalmente, que gera um psicólogo ali muito forte, sabe? O seu psicológico ele fica extremamente abalado. E aí, quem não tiver uma empatia olhando essa situação, você agrava mais ainda a situação. E aí, eu costumo dizer, eu ensinei aos meus filhos a empatia desde pequenininho. E aí, o que é empatia? Eu ia para as ruas distribuir comida. E eu ia com meus filhos. Eu já fui com meus filhos. E aí, eu mostrava para eles, empatia é sentir a dor que essa pessoa está sentindo ali. É se colocar no lugar dele. Ah, mas eu não vou ficar no lugar dele jamais, eu nunca vou ser isso. Eu falei assim, você não sabe o dia de amanhã. Deus queira que você nunca precise morar na rua. Deus queira que você nunca precise pedir um prato de comida. Deus queira que você nunca precise ficar no relento, com frio, com chuva. Mas se por um acaso o destino e as suas escolhas, veja bem, as suas escolhas permitirem que você esteja nesse cenário, você vai sentir essa dor. E se você já souber como é essa dor sem estar nela, é muito melhor. Porque você se coloca num lugar de mais humano, sabe? É você entender como ele funciona, é você entender que essa empatia, ela se é necessária para qualquer área que você esteja da sua vida. Numa discussão com seu pai, com sua mãe, que é onde a gente aprende a honrá-los, independente do que eles sejam. Qual é a dor que ele teve? Qual é a dor que ele carregou até ter você? Entende? Você não sabe. Você não sabe quais foram as dores que eles carregaram para até chegar até aqui. Né? E aí, quando você tem a empatia, você elimina o julgamento. Você passa a não julgar mais, sabe? Você passa a se colocar realmente nesse estado. A empatia você não é só sentir a dor do outro, mas compreender o estado que o outro está. Né? Quando você entende que às vezes ele está num estado por uma escolha errada, né? Ou seja, eu escuto assim, casei com o homem errado, devia ter casado com o outro. Não, você casou com ele porque no momento era ele. Ali você tinha a afinidade, você tinha amor, você tinha sintonia, você tinha o calor humano, a pele, né? O tesão, a atração e tudo envolvia. Então, você casou com a pessoa que você deveria casar. Se arrepender pela escolha que fez é a pior coisa do mundo. Porque aí você não conserta o erro. Você justifica. Você coloca a culpa no outro quando você se arrepende. Porque eu me casei com fulano porque minha mãe pediu. A culpa é da minha mãe. Eu casei obrigado. Ok, tem casamentos acertados, casamentos obrigados, mas hoje em dia, em pleno século XXI, não existe isso. Você dá a virada, você permanece se você quer. A escolha é sua. Você tem livre-arbítrio. Então, quando eu vejo que muitas pessoas esquecem de ver como se colocar no lugar do outro antes de julgar, antes de tomar qualquer manifestação, antes de fazer qualquer comentário, veja, analise, avalie os atos, avalie as questões que estão ali. Porque quando você avalia, você tira o julgamento, você olha imparcialmente, você analisa os fatos, porque a história sempre tem dois lados. Eu digo até lá na mediação que tem três lados, né? Do que está contando, do outro lado que está contando e o que vai narrar. Então, assim, todos os lados são genuínos e todos os lados têm o seu valor.
Por que o lado A tem mais valor que o lado B? Aonde que isso está escrito? Né? Por que eu tenho que prevalecer mais um lado e não o outro? Por que não ser equilibrado? Por que não olhar para os dois, chegar num bom senso, num acordo, nem tanto para você, nem tanto para você? Principalmente na mediação familiar, né? A gente costuma dizer que o protagonista, quando tem criança, são os filhos. Não é o pai, nem a mãe. Não são eles que estão sofrendo mais. Não são. Não são eles que estão necessitando disso. Porque, primeiro, a criança, a vida dela está sendo decidida por duas pessoas, e pela terceira, que é o juiz, o arbitragem, ou a mediadora. Então, quem está sofrendo mais nessa situação é a criança. Então, cadê a empatia para olhar para essa criança? Principalmente os genitores. Né? Cadê? Olha, seu filho. 50% é teu, 50% é teu, meu amor. Vamos olhar, vamos marcar, vamos acolher isso. Depois você olha o teu lado. Então, quando você só olha o teu lado, você não está sendo empático. Você não está olhando com empatia. Você está olhando só a sua vez. Então, você tem que entender, principalmente, como é que funciona, como é que você se comunica com essa empatia. Porque é muito bonitinho dizer, ai, eu tenho empatia, eu sou empático. Ai, eu olho a dor do outro. Mas na primeira discussão, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas por qual motivo você é primeiro? Onde está escrito? Por quê? Porque você é mais velho? Porque você está doente? Você vai morrer se não comer? Vamos olhar os fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Exatamente. Não há argumentos. Exatamente. Então, assim, aplicar é mais desafiador do que entender. Entender você já tem muita gente que entende, só que tem muita gente que não aplica. Não aplica. Infelizmente. E aí o processo fica lento, sabe? As pessoas não começam a dar uma história com princípio, meio e fim. Ela fica travada. Ela fica sem nexo. É como se você contasse uma piada e ninguém entendesse. É como se você olhasse para o lado e a pessoa estivesse rindo daquela situação. Né? Isso é triste, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode vir a acontecer com você. E se coloca no lugar do outro, porque um dia alguém vai se colocar no seu lugar ou não. E se não se colocar no seu lugar, você vai sofrer. Vai doer. Exatamente. E, Gilda, você falando aí a respeito da ansiedade, ou melhor, você falando a respeito da empatia, a gente tem algumas perguntinhas aqui, eu vou fazer as perguntas para você e a gente vai conversar a respeito disso, que algumas pessoas trouxeram aqui para nós. E antes de fazer essas perguntas, trazendo aí o gancho do que você disse também a respeito de a gente colocar em prática a empatia, gente, para pensar. Quando a pessoa vai lá, a Gilda provavelmente vê isso o tempo todo. Quando a pessoa vai lá, tem algum conflito e ela vai lá e aí acaba se encontrando aí com a mediação, né? Sempre tem a mediação. Inclusive, até hoje, uma pessoa, uma aluna minha me perguntou, mas Karine, que eu falei, né? Convidei o pessoal para assistir essa live, falou, Karine, o que é esse conciliador? O que é esse mediador? E eu estava explicando do seu papel que você faz aí belamente, Gilda, de ajudar as pessoas antes delas chegarem até o juiz. Né? Então, às vezes, elas conseguem resolver de uma maneira amigável essas questões aí antes de chegar no juiz. E muitas vezes, gente, a pessoa, o que está de fora julga aquilo que está acontecendo ali. Então, ele vai lá e fala, poxa, por exemplo, a pessoa cometeu um erro. A pessoa cometeu um erro e eu lembro até que você me falou uma vez lá no treino, no nosso treinamento, você falou assim para mim, às vezes eu vejo que a pessoa nem quer separar, que é uma questão de que eles estão lá com orgulho, né, Gilda? Uhum.
E aí você percebe aquilo, tem empatia, a sensibilidade de perceber o que está acontecendo, e aí conversa com os dois, usa perguntas, que a gente usa muito na programação neurolinguística. Você aí quer ter conhecimento, quer realmente se dar melhor com o outro, se comunicar melhor, use perguntas. Pergunta não fere, não machuca, não magoa o outro, pergunta. E aí ela belamente ajuda falando para mim das perguntas, né? E vai fazendo as perguntas e aí percebe que ali dá para resolver tranquilamente. Eles ali na mediação percebe que é uma questão que eles querem trazer, porque o ser humano tende a trazer, às vezes, tem vários momentos felizes, tende a guardar um momento ruim. E aí quer trazer um momento ruim, aí acaba se separando, mas existe amor ali. Então, quando você aí pensar, mas eu tenho razão, não, eu estou certo, eu quero defender a minha verdade, porque o ser humano tende a querer a defender a verdade absoluta dele. Não esquece de ter empatia, olhar para o outro. Isso causa estresse, ansiedade, porque você quer defender a sua verdade absoluta. O outro também. O que acontece? Dá atrito. Porque você está querendo defender ao invés de ouvir, ao invés de perguntar, de se colocar no lugar do outro. E o outro quer defender a verdade absoluta dele também, ao invés de ouvir, de perguntar. E muitas vezes isso faz você ficar cego, porque você não olha o contexto. O que o juiz faz? Como que ele toma uma decisão? Ele toma só com base no ato em si? Não, o cara roubou, pronto, vamos prender. Não, o juiz olha todo o contexto, vai olhar as testemunhas, vai ouvir os advogados de defesa, vem aí a mediadora antes para ver o que está acontecendo, muitas vezes para resolver um conflito ali. E isso tudo faz sentido para você aí, Gilda? Isso tudo é ter empatia. Quando você tem empatia, isso vai diminuir a sua ansiedade, vai te ajudar a ter controle. Claro que isso eu estou falando no contexto do trabalho da Gilda, mas no dia a dia a gente não vê isso. Às vezes você vai lá, o seu parente, amigo, vai te contar, tô com um problema no meu casamento. Aí você vai lá e toma as dores daquele lá. É alguém da sua família, tô com um problema lá, toma as dores da pessoa. E aí você quer defender com unhas e dentes aquela pessoa. Mas como a Gilda falou, toda a história tem os dois lados, né? Eu digo até que tem os três. Tem o lado da pessoa, o lado do outro e a verdade. Que para você faz sentido, Gilda? Total, eu também falo, participo dessa mesma opinião. Quando você está disposto a entender realmente a história, né? Quando você pega a história e desmembra, e você olha de modo dissociado, né? Você consegue entender. O que é ser dissociado, né? Eu tenho a história aqui, e você olhar de outro ângulo. Você olhar do ângulo de fora. Por mais que muitas das vezes você esteja no contexto dessa história, mas dissocia. Veja como é que as partes estão resolvendo esse problema. Veja como é que isso pode ter uma resolutiva. E aí, quando você realmente dissocia desse problema, você dissocia dessa ação, você entra na empatia, você consegue resolver, olhar as partes e entrar num consenso. Mas isso é para a vida toda, tá? Não estou dizendo só para uma mediação, ou para uma audiência, um fórum, ou para uma conversa entre advogados. Eu estou dizendo isso para a vida toda, para o seu casamento, para a sua relação com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha. Porque, assim, eu tenho um passo, mentoria emocional. Então, eu tenho uma mentora, eu faço uma mentoria com um mentorado, que ele hoje, inclusive, me perguntou, mas como é que eu lido com a minha razão? Como é que eu sei que eu realmente tenho razão? Né? Porque todos nós queremos ter razão, mas será que eu posso lidar com essa minha razão? Eu posso impor a minha razão? Aí eu falei para ele assim, qual é o contexto? Qual é o contexto para que a sua razão seja prevalecida? Retrocede, dá 3 passos para trás. Olha a situação.
veja o contexto, revive o que foi falado, o que foi dito, relembre as ações. E aí você vai ver quem tem razão, né? Tem um amigo meu que fala muito isso. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Exatamente. Então, então eu falo assim, aí às vezes eu falo as duas coisas. Vamos lá. Então, assim, mas aí é para brincar, para descontrair, mas nem sempre eu quero ter razão. Mas para que eu vou ter razão? Assim, sabe, deixa para lá, deixa fluir, deixa o rio percorrer, sabe? Deixa passar. Porque quando a gente deixa passar e a água vem, ela vem lavando, vem limpando. E novos canais vão surgindo, nova água vai vindo nesse riacho. E aí você vai beber essa água cristalina, né? Limpa. Então, por qual motivo você vai ficar se amargurando? Você vai se alimentando de coisas ruins? Ou impor a sua vontade, impor a sua razão, sem enxergar o que o outro também tá falando, ou também está impondo a razão do outro. E aí fica uma briga sem fim, sabe? Não vem um consenso. Então, entrar nessa empatia, entrar nesse jogo de eu quero, eu também quero, mas eu não vou ceder, eu também não vou ceder, não vai chegar uma resolutiva ali. Então, muitas das minhas mediações eu falo, vamos chegar a um consenso. Fulano, você quer A, B e C. Ciclano, você quer D, E e F. Ok, vamos juntar esse alfabeto aqui? Vamos pegar e vamos juntar, vamos mesclar e vamos dividir meio a meio. Vamos dividir meio a meio. Então, você tem 6 letrinhas aí para você formar umas frases. Porque antes você só tinha 3 e ele só tinha 3. Vamos juntar tudo. Junta. E ambos escrevem uma frase. Então, isso é ter empatia, sabe? É ceder pelo outro, em prol de você mesmo também. Muitas das vezes, quando você cede pelo outro, você está cedendo em prol de você. Você está evoluindo, você está fluindo. E aí fica bom, fica leve, sabe? A nossa história, tudo que nós formos fazer, tem que ser leve, gente. Tem que ser construtivo, né, cara? Lembra que quando a gente estava ensaiando as nossas dinâmicas, e eu lembro, você falava muito para mim, Gi, tem que ser leve, vamos ser leve. A gente ficava apreensiva, achando que não ia dar conta, porque é um treinamento extremamente incisivo, é extremamente, sabe, imponente, né? Você dá totalmente a tua cara a tapa. Totalmente a tua cara tapa. Então, você tá ali, ó. E, gente, é maravilhoso. E eu amo o Bento por ter criado esse treinamento, que ele é impecável. Ele abriu muitos meus caminhos. Aliás, todos os treinamentos que eu fiz na casa são maravilhosos, são incríveis. Eu acho que todo mundo deveria se permitir, principalmente conhecer o treinamento você. Seja onde você estiver, em qual cidade você estiver, procura, veja se tem uma unidade Instituto Você e vá procurar entender o que é o treinamento você. Alô, galera de Jundiaí, vão ali fazer no Instituto Você de Jundiaí, porque vocês vão encontrar uma equipe maravilhosa, uma equipe exemplar, ímpar. E pessoal que está aqui do Rio de Janeiro, venham conhecer o Instituto Você aqui do Rio de Janeiro, porque também vocês vão encontrar uma equipe maravilhosa, cheia de energia e imponente. E aí, com isso, vocês vão entender tudo isso que a gente está falando. Vão entender o porquê que a gente se doa, o porquê que a gente
se abre tanto. Tem uns que são fechadinhos, né, Kari? Tem outros que são mais abertos, tem outros que são escancarados, que nem eu, né? Costumo dizer que eu sou. O meu marido é um polvo, né? Sai abraçando todo mundo, cheio de braços e vai. E eu abraço também, mas eu acolho. Eu sou aquela mãezona que bota todo mundo debaixo das asas e vai acolhendo. Uma boa. Isso que é empatia, né? Isso que é uma senhora empatia, né? Então, assim, eu costumo dizer que talvez eu conhecesse a empatia antes de saber o que era empatia, né? E eu já praticava, sem saber o que era. Mas é de cada um, gente. Todos nós temos um lado maravilhoso dentro da gente. Todos nós temos uma coisa dentro da gente que nos impulsiona, que nos leva para frente. E aí, esse levar para frente, esse conhecer que é maravilhoso, porque faz olhar para nós mesmos e entendermos que, por mais que nós tenhamos dores, cicatrizes, por mais que nós tenhamos. Deixa eu botar o carregador aqui que vai acabar. Por mais que nós tenhamos limites, e que muitos de nós são limites, não são muitos, não são poucos, mas são consideráveis, sabemos que o conhecer, o se conhecer e principalmente ter a humildade de que eu sou imperfeita, eu não sou perfeita, eu não sou perfeita, eu posso ter facilidade em algumas coisas, eu posso conhecer algumas coisas a mais, mas eu não sou perfeita, estou longe de ser perfeita. Eu procuro a perfeição. Isso é bom, isso é legal, porque me faz eu estar sempre em movimento, me faz eu ter um conhecimento, me faz eu amar quem eu sou a cada dia. E eu vou me descobrindo, eu vou me apaixonando por mim mesma. E ao eu me apaixonar, o outro se apaixona também. Porque eu costumo dizer que nós somos espelhos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui do pessoal para você também. Opa, vamos lá. E para você que está aí entrando, assistindo a gente, está entrando agora, eu estou aqui conversando com a Gilda, nós estamos falando aí a respeito de como que você pode lidar com a sua ansiedade e como que você pode aprender técnicas e estratégias para você conseguir fazer mediações aí. Lógico que a gente trouxe aqui uma especialista em mediação mesmo, a Gilda é especialista em mediação no Ministério Público, mas nós trouxemos ela para você trazer essas técnicas, essas estratégias no seu dia a dia, para você conseguir lidar aí, gerir as suas emoções da melhor maneira possível. E aí tem 3 perguntas aqui, Gilda. Uma é da Sueli, e eu vou fazer aqui para a gente responder ela. Ela disse assim: ó, uma vez você já ficou ansiosa, Gilda, por querer tomar um lado das partes? Se já aconteceu isso com você, como que você resolveu? No início, quando eu comecei a mediar, é óbvio que eu tinha ansiedade, óbvio que eu tinha medo, né? Insegurança. Sim, porque eu não tinha o domínio, eu não sabia, né? Porque quando você está mediando, você não tem o script, não vem. A gente nem sabe o caso. A gente passa a ter ciência do caso na hora, ali na mediação, para justamente a gente ser imparcial. A gente não tomar um lado, né? E não ter já não ter um pré-julgamento, desculpa, uma pré-resposta. E sim, já tive muita ansiedade e na realidade era ansiedade seguida de insegurança, de gente, como é que eu vou conduzir? Porque a mãe está falando que não tem nem dinheiro para a filha comer e o pai está dizendo que não vai dar um centavo. Obviamente que a mãe está com razão. Mas como é que eu conduzo? Como é que eu faço com que o pai tenha ciência de que ele estava querendo atingir a mãe? Só que por tabela estava atingindo a filha. Então, como é que eu vou fazer para que esse
pai tenha consciência que não é a mãe que está sendo prejudicada, e sim a filha. A mãe só está fazendo valer o direito da filha. E aí foi complicado. Eu tive que manter sim a calma, eu tive que contar até 10 para poder entender, respirar e conduzir a situação. Mas sim, já teve algumas vezes que eu poderia ter tendido para o lado, para um dos lados, e não ter sido a balança, né? Mas é desafiador, porque quando você olha que realmente a outra parte tem uma certa razão, e você está vendo que a outra só quer atingir, só quer machucar, e você tem que ser muito, muito imparcial e muito fria nessa hora para você chamar razão a essa pessoa que está querendo fazer, né, se vingar, né, uma vingancinha, dar o troco. Exatamente. E Gilda, aí é onde vem a técnica da dissociação, o quanto ajuda, é importante, porque aí você consegue sair fora, né, Gilda? E trazer, como você falou, a razão e não a emoção, porque quando a gente age com a emoção, muitas vezes isso pode nos atrapalhar. Você vê, olhando de fora, você percebe que o pai ali, ele não está pensando na criança, ele está querendo atingir a mãe. E aí, quando ele traz a emoção, que muitas vezes é a emoção da raiva, de querer atingir a mãe, ele esquece do amor, que deveria ser a emoção que deveria vir à frente, que é o amor ao filho. Aquela criança que é 50% dele, que um dia, por amor, ele gerou junto, ele deu a vida dessa criança junto com a mãe. Faz sentido, Gilda? Não. Exatamente. Eu falo nas mediações, principalmente de família, eu falo assim, o início foi maravilhoso. O início foi amor. Por qual motivo não terminar agora com o mínimo de respeito? Se quando uma relação se construiu com amor, né? Então, assim, olha, eu falei, faço isso várias vezes, tipo, retrocede, vamos lá no Catajóias, retrocede, olha para trás, olha os anos que vocês, desde que você começou, vocês começaram a namorar, noivaram, casaram, tiveram filho, e aí foram construindo. Em algum momento dessa construção, não chegaram a caminhos diferentes. Ok, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a viver com ad eterno. Mas por qual motivo virar ódio de uma hora para outra, se quando vocês começaram essa história foi por amor, né? Então, assim... Ô, Gilda, e a gente sabe que ódio nada mais é do que um amor doente, né? Que é uma ferida interna, né? Exatamente. A gente sabe que a dor interna não explícita, não é expelida. Por isso que se vira ódio. Exatamente. E eu tenho mais uma pergunta aqui para você também, tá? É a pergunta do Marcelo. O Marcelo falou assim, Gilda, você consegue deixar o que você vive no seu trabalho lá sem você levar isso para casa? Olha, tem técnica da PNL para fazer isso, Marcelo. Conta aí. Olha, no início, Marcelo, eu saía doída, tá? No início eu levava porque eu sou tipo 2, então eu carrego, eu sou uma tisa, eu sou uma esponja. Então, às vezes, eu não aceitava. Mas, no passar do tempo e da experiência e com a programação neurolinguística, a gente aprende a dissociar. Então, a gente aprende a deixar o que é de lá, lá e não trazer para casa, sabe? Tem técnicas que depois, se você quiser me chamar no privado, tem técnicas que a gente aprende a não levar o que acontece no externo para o interno. O que eu chamo de interno? Para sua casa, para o seu lar. O seu lar é o seu momento de conexão com você mesmo, é o seu momento de harmonia, de harmonizar o seu ambiente. Se você leva problemas do trabalho para sua casa, você está continuando com um problema. Você não deu fim. Então, o trabalho é para ser vivido no trabalho. As emoções, as ações do trabalho são do trabalho. E a sua casa, o seu lar, o seu lazer são outras coisas. Porque se você leva tudo, mistura tudo,
é óbvio que você não vai ter uma harmonização, você não vai ter um equilíbrio. E aí, com essa falta de equilíbrio, você acaba respingando em tudo. Na sua vida social, na sua vida amorosa e principalmente na sua vida de trabalho, profissional. Então, aí passa a ser uma coisa só. Você não tem uma divisão. E a nossa vida, ela tem que ser dividida. Eu costumo dizer que nós temos caixinhas. A caixinha do social, a caixinha do trabalho profissional, a caixinha do amor, da vida, da sua vida particular. Então, se você pega essas caixinhas e bota tudo numa só, aqui vai delingrolar tudo, vai misturar tudo. E aí você não vai saber o que quer. E aí você está misturando todas as suas emoções. Você não está dividindo, você não está separando. Exatamente. E, e essa técnica da dissociação, gente, ela é poderosíssima. E por qual motivo eu falo isso com tanta certeza? Imagina um médico. O médico, quando ele vai operar alguém, como que ele faz para operar? Imagina que ele vê lá, a pessoa chega com uma ferida, a pessoa chega lá, tomou um tiro, precisa tirar a bala, a pessoa chega com várias questões, aí precisa fazer uma cirurgia. Se ele se emocionar, chorar lá com o paciente, ele vai conseguir ajudar? Ele vai conseguir fazer aquela cirurgia? Não. Então, o que ele faz? Ele usa a técnica da dissociação. Então, ele vai usar a razão, ele vai entender o motivo do porquê ele está ali, que ele está ali para salvar aquela vida. Então, quando uma pessoa, no caso da Gilda aí, ela falou belamente que ela usa a técnica da dissociação, porque se ela trouxer com ela também não vai estar bem emocionalmente para ajudar aquela família e outras pessoas. Exato. Em outras mediações. Eu uso muito isso. Não é, Gilda? Eu uso muito Exatamente, isso. Perfeito. O que você falou agora foi perfeito. Porque imagina, se eu discutir com meu marido em casa. Imagina se você for trazer tudo, né, Gilda? Para você. Ou eu levar para o meu trabalho, né? Se eu pegar todos os problemas que eu vejo lá no fórum e trazer para casa, nossa, eu não vou viver. E vice-versa, porque imagina, se eu chego lá no fórum, quebrei um pau com meu marido. E aí eu chego no fórum, cara amarrada, chateada, grossa, desintegro lá no 8. E aí fico lá. Aí a pessoa chega, bom dia, vamos lá. Cara, qual é o seu problema? Me diz logo o seu problema. Imagina, nossa senhora parecida, a pessoa sai de lá correndo. Exato. Entende? Então, assim, o meu papel ali de acolher, eu vou estar afastando, eu vou estar mandando a mulher embora, a pessoa embora. E aí onde que entra, né, a tal empatia, né, o tal assunto polêmico da empatia, né? Por que eu vou levar um problema que é meu, exclusivamente meu, para o meu trabalho? Ou por que eu vou levar um problema que não é meu, que não me pertence, para minha casa? Não vai ter lógica isso, sabe? Eu vou estar sendo incongruente com aquilo que eu penso. Porque se eu penso em dissociação, se eu penso em ponderamento, se eu penso em desmembrar, para que eu vou juntar e vou levar para minha casa? Ou eu vou levar para o meu trabalho? Essa técnica é uma das melhores, gente. Vale muito a pena vocês entenderem, aprenderem, viverem, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Exatamente, Gilda. E, inclusive, tem aqui a advogada Daniela, que tem uma fantástico. Advogada também, talvez para você aí, lidar com essa técnica da dissociação tá importante também, porque o advogado for trazer para ele todas as questões também das pessoas que ele atende, né, do cliente. E eu também uso, viu, Gilda, muito essa técnica, porque não, está uma coisa clara aqui. Não significa que você não tem, que você não sinta, tenha empatia com o outro. Pelo contrário, você entender o que é dele e o que é seu. O que você vai trazer para ele e o que você vai deixar com ele. E ter o entendimento de que você está ali para ajudar. E se você se envolve emocionalmente com uma questão, talvez você atrapalhe, porque você está envolvido emocionalmente.
Então, o profissional, como no caso da Gilda, que é mediadora, eu que trabalho com terapia, com pessoas, o nosso objetivo é ajudar as pessoas. E muitas vezes você ajuda olhando de fora. Porque imagina você, se você pega você pega, por exemplo, um livro, coloca ele bem pertinho dos seus olhos. Você não vai conseguir ler o que está escrito ali. Quando você afasta e coloca de longe, aí você consegue ler. Então, quando você está envolvido na situação, é como se você tivesse cego. Você não consegue enxergar o todo. Quando você se afasta da situação e olha de fora, você tem a capacidade de enxergar o todo. E isso vai te ajudar a conseguir lidar, gerir as suas emoções, tranquilizar a ansiedade aí, porque na hora da raiva, se você permite que a emoção aflore, por exemplo, numa discussão, num estresse, num conflito, se você permite contra você, aquilo provavelmente o seu comportamento não vai ser o mais assertivo. E provavelmente depois você tende a se arrepender da atitude que você tomou. Até a Gilda falou, né, Gilda? Você tá lá. Se você vai entrar na mediação nervosa com o caso, pronto. Como que vai ajudar? Não vai conduzir, não vai fluir, entende? É saber separar realmente. E aí eu digo, não só em momentos de trabalho ou por hora a respeito, porque tem a crença de que no trabalho você tem que ser politicamente totalmente correto, né? Ou não pode expressar suas explosões, mas é por você, é pelo seu momento, né? É para você manter, inclusive, a sua razão. Porque quando você. Não, né, Gilda? Para você ter o seu bem e para você conseguir manter a sua saúde, o seu bem-estar emocional, né? Sim, porque imagina, se você mantém o desequilíbrio, quando você está desequilibrado, você gera o quê? Estresse, você, ansiedade, você gera desânimo, você gera é, desordem emocional. Então, assim, você está gerando uma série de coisas que não condiz com o seu dia a dia, não condiz com o que deve ser feito para você, por você. Então, qual vai valer a pena se você gerar esses conflitos internos? Não vai valer a pena. Você vai se estressar à toa, você vai entrar num conflito com o outro e com você mesmo. E aí depois, o meu marido fala muito isso, eu fico puto de ficar puto com o outro. Ele detesta, sabe? Porra, fiquei puto por causa do outro, porque não era pra... Eu tô puta porque eu fiquei puta. Então, assim, olha que louco, né? Então, assim, você entender e saber dominar as suas emoções é fantástico, sabe? É ímpar. E aí você realmente você aprende tendo seu autoconhecimento, seu autocontrole. Ah, Gilda, Exato. fala para mim, você nunca explodiu? Porra, uma porrada de vezes. Eu explodo, sou ser humano. Aí, Lógico. No 8, e ainda mais que eu tenho sangue argentino, então, puf, nossa, vou lá e vou embora. Mas eu tenho uma vantagem que não dura muito, sabe? Eu explodo, opa, peraí, tô fora da casinha, calma aí. Deixa eu voltar e me adequar nessa situação. Gilda, viu? Tá chegando mais pergunta aqui. Eu vou te interromper para fazer mais pergunta para você. Estamos aqui. Ai, Tem uma pergunta O Rodrigo entrou, desculpa. Rodrigo, meu afilhado, lindo. aí, a gente daqui a pouco está encaminhando para o final, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Tem uma pergunta da Cássia, Gilda. A Cássia falou assim: até que ponto a capacidade de um mediador de lidar com a ansiedade pessoal, olha só que interessante essa pergunta, afeta a sua eficácia na resolução dos conflitos e na promoção da justiça? Olha que legal, Muito boa Gilda. essa pergunta. De quem é? É a pergunta da Cássia. Cássia, muito boa essa pergunta.
Você sabe que quando a gente não tem o controle, né, e a gente deixa refletir a ansiedade ou o descontrole emocional numa mediação, ela é prejudicada sim. Às vezes, as partes não querem dar continuidade na mediação e partem para o judiciário. E aí, com isso, que o nosso objetivo é desafogar o judiciário, a gente acaba não desafogando, acaba entregando mais um caso. E aí complica o sistema. Além de prejudicar o sistema, eu estou prejudicando principalmente as partes. Porque na mediação, na conciliação, é que a gente consegue reverter determinadas situações. Por exemplo, vou te dar, eu tive um caso que foi uma família e os dois estavam brigando, e aí ela, pela guarda compartilhada, ela não queria guarda compartilhada, ela queria guarda unilateral, então assim, queria ser ela mesma, ela queria a guarda toda para ela e que o pai visse de 15 em 15 dias. E o pai falou, não, cara, vamos dividir, uma semana você, outra semana eu. Só que a gente via que ela estava magoada. Tinha uma dor muito profunda ali. E aí eu percebi, eu falei assim, bom, vou separar. Vou escutar primeiro ela e depois vou escutar ele. Então pedi para que ele se retirasse e escutei ela. E aí quando eu comecei a conversar com ela, eu perguntei assim, em qual momento da vida de vocês, de casal, vocês tiveram momentos bons? Quantos foram esses momentos? Ela começou a chorar. Começou a chorar, 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 chorar. Falei assim, se existe amor, persiste. Se existe amor, compreensão, parceria, persiste. Porque se não existe o principal elemento, né, o tempero dessa relação que é o amor, aí não tem jeito. Mas se ainda existe amor, persista. Seja qual for o motivo que veio a levar a separação. Aí ela, ele me traiu, ele saiu com uma vagabunda, que não sei o que, que não sei o que. Ela falou assim, ele se arrependeu? Se arrependeu, mas eu não confio nele. Por qual motivo você não confia nele? Porque você o ama demais e tem medo de sofrer de novo essa dor. Mas seja clara com ele. Seja clara com ele ao ponto de dizer: eu te amo, eu quero reconstruir o nosso casamento, eu quero viver de novo à frente com isso. Só que eu não vou permitir que haja uma nova traição. Por qual motivo você me traiu? Eu deixei faltar alguma coisa? Ou foi por molecagem? Eu deixei de te dar atenção? Eu deixei de comparecer com você nos momentos que você mais precisou? Então, a melhor essência nesse relacionamento é a conversa. Conversa com ele. Diga, expõe os seus sentimentos verdadeiros. Isso não é humilhação. Pelo contrário, isso é sinônimo de fortaleza. Você está sendo forte o suficiente para expor os seus sentimentos. Quando ela olhou assim para mim e falou assim, aí ela, nunca vou esquecer isso. Ela virou para mim e falou assim: "Mas se eu falar isso, você acha que ele vai voltar para mim?" Eu falei: "Se ele quer voltar para você, várias vezes ele falou que quer voltar. Então ele te ama. Nele também existe uma dor, nele também existe a dor de ter te traído, de ter provocado essa dor em você. Então vocês conversem, se alinhem. E se depois dessa conversa agora franca e aberta não tiver jeito, aí tudo bem. Aí vocês voltam, a gente remarca a mediação. E a vantagem da mediação também é boa, porque a gente tem a possibilidade de remarcar. E aí cai na mesma sala, na mesma instância, a gente cai no mesmo mediador. Então ela ia voltar para mim. E ela falou: então eu prefiro remarcar. Chamei ele separadamente. Ele me contou a história, me contou por que traiu, chorou, falou que a amava e que queria. Ele já pediu milhões de vezes perdão e que ela não o perdoava. Falei a mesma coisa para ele. Conversa. Expõe o seu verdadeiro sentimento para ela. E aí, vamos remarcar a audiência. Remarquei para 15 dias depois. Resumindo a história, gente.
Eles não só não se separaram, como estavam à espera do segundo filho. Então, é isso. É você ter essa sensibilidade de você perceber qual é o contexto dessa situação. É você perceber o que realmente vale. O que vale nessa relação? O que vale em qualquer relação? Qual é o verdadeiro sentido da sua essência numa relação? Seja ela profissional, pessoal, amorosa, pai, mãe, filho. Veja qual o valor da relação. E aí vai fazer muito sentido. Exatamente. Essa, excelente essa história, viu, Gilda? Porque excelente, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa está tão focada, é o que a gente estava falando, né? Ela está tão focada em estar com aquilo envolvida naquela. Né? Com o livro na cara, né? Exatamente, que ela não consegue perceber o que está, às vezes, nítido na frente dela, que é o amor. E esse trabalho de mediação, eu acho que é um trabalho essencial para que as pessoas tenham essa capacidade de realmente olhar o que elas querem de verdade e não deixar o orgulho ele vir na frente ou ele influenciar, né? Que é uma emoção aí que muitas vezes faz as pessoas perderem a felicidade, faz perder momentos que seriam muito importantes na vida dela. Tem uma pergunta aqui, Hilda, da Marisa, que ela fez aqui para mim, e eu vou responder também, se vocês quiserem, gente, você que está chegando agora, a gente está aqui conversando a respeito da ansiedade, como que a gente consegue lidar com as emoções, como que a Gilda, especialista aí, mediadora em conflitos, ela consegue lidar tanto com a ansiedade dela e lidar com as pessoas que ela faz mediação também. É um tema extremamente importante que pode ajudar você aí no seu dia a dia, porque a mediação, será que acontece só lá? Quando a pessoa está lá no Ministério Público, ela está lá diante do juiz, questão judicial? Não. Muitas vezes você está com questões aí emocionais, com problemas com familiares, amigos, e que você talvez queira aprender a lidar com as suas emoções, aprender a gerir essa ansiedade aí, e aqui você vai aprender muito mais a respeito disso. E a pergunta é da Marisa. Marisa diz assim: até que ponto você, como especialista em ansiedade, te faz capaz de separar suas próprias experiências emocionais daquelas dos seus pacientes durante o processo terapêutico? E como que essa habilidade influencia a eficácia do tratamento? Gratidão pela pergunta, Marisa. Pergunta linda essa, hein? Exatamente. Olha, Marisa, eu como especialista, o que me faz ser capaz de separar é exatamente o que a gente está conversando a respeito da dissociação. Eu me importo, viu? Não é que eu não me importo com as pessoas que eu atendo, muito pelo contrário, eu me importo muito. Só que eu me importo tanto que o meu objetivo é ajudar. Então, eu penso que toda vez que eu vou entrar numa sessão de terapia, ou quando eu vou conversar com um aluno meu, a primeira coisa que eu tenho na minha mente, que é uma técnica da PNL também, Marisa, eu uso a visualização. O que é isso? Eu mentalizo aquela cena antes do meu paciente estar frente a frente comigo. Então, por exemplo, antes de começar essa live, a Gilda, eu já tinha antes me preparado. Eu mentalizei o rostinho da Gilda, mentalizei conversando com ela, para que eu trouxesse o melhor conteúdo possível para você. Então, na sessão de terapia, eu faço a mesma coisa. Eu mentalizo a pessoa, eu crio o que a gente chama na PNL de rapport, conexão com a pessoa, mesmo antes dela estar ali comigo. E aí eu me pergunto, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E aí você me perguntou como que essa habilidade influencia na eficácia do tratamento. Influencia muito. Graças a Deus, eu vou até trazer, inclusive, uma das pessoas que fazem, que é minha aluna e um aluno meu também, e aí eu vou fazer a live e aí eles vão falar para você
aí para você entender mais a fundo do ponto de vista deles o quanto foi eficaz o tratamento que eles tiveram aí, como que foi eficaz para eles seguirem o método DDE. Mas o que, que eu posso dessa habilidade? Quando eu olho para o meu paciente, olho para o meu aluno e eu entendo que eu quero ajudá-lo, não se trata de mim, se trata dele. O primeiro pilar da PNL é você, não se trata do que é melhor para você. Quando eu coloco isso em primeiro lugar, com certeza tudo que eu fizer vai ser bom para ele. Sempre perguntas, eu uso sempre, eu não seu aí, Gilda, estão querendo já você. Não, pode ir. Pode, não, já desligou, era o meu que estava tocando. O pessoal está animado aí, querendo. Gente, a Gilda já vai encerrar, daqui a pouco a gente já está encerrando a live, você pode estar. Então, Marisa, só para finalizar essa pergunta que você me fez, eu sempre que eu vou para ajudar as balas, para ajudar as pessoas, eu penso no que é melhor para ela. Então, eu não coloco o meu ponto de vista na sessão. Eu nunca coloco o que eu acho. É sempre o que é importante para o outro. E o que é importante para o outro é o que faz toda a diferença. Porque às vezes a gente chama na mapa. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. E vice-versa. É igual na mediação, a Gilda falou. Talvez, se a Gilda fosse olhar ali, esse caso que ela trouxe. Ah, querem separar. Eles querem separar mesmo, então vamos separar. Não. O que ela fez? Ela foi ver o que era melhor para eles. E aí, será que ela falou? Ah, vou lá e, viu? Você não tá vendo, não? Você ama ele, já faz isso? Não, foi fazer perguntas. Olha a primeira pergunta que ela fez. Você consegue se lembrar dos momentos que foram bons para você com ele? E aí ela trouxe a consciência daquela pessoa que era melhor para ela. E aí, quando ela fez a pergunta lá pro marido, viu? Por qual motivo você agiu assim? Você ama? Trouxe a consciência. Então, nosso objetivo, não importa em qual área, se você aí trabalha com pessoas, você é muito importante você saber lidar com pessoas. Traga a consciência. E como a gente faz isso? Por perguntas. Como eu vou falar de novo, falei no começo da live, a pergunta ela não fere, ela não machuca. Ao contrário, você está dando a dignidade da pessoa parar e pensar se o ponto de vista dela é bom ou não, tanto para ela quanto para você. Porque quando você faz uma pergunta, a primeira pessoa que vai responder é quem? É você aí no cliente, não é? Você vai pensar a respeito da sua pergunta. Você vai se dar a oportunidade de perceber se a verdade que você tanto defende realmente tem razão. Faz sentido, Gilda? Total, porque seguindo seu raciocínio, né, a primeira pessoa que entende e capta e percebe a pergunta é você mesmo, porque você é a primeira a escutar. Quando você escuta e leva para o teu inconsciente, ela fica armazenada dentro do seu HD, né? Eu costumo dizer que nós temos um HDzinho aqui. E aí ele fica armazenado. Por mais que você não responda nesse primeiro momento, mas vai chegar um momento que você mesmo vai responder. Então, assim, e a outra pessoa não responda também, né? Então, assim, o primeiro caminho para uma comunicação é primeiro tirar o julgamento, zero julgamento. Segundo, é entender a questão. Terceiro, é perguntar. Faça a pergunta para que essa pessoa tome a consciência, chame ela para a razão e para você também. Porque quando você pergunta para o outro, você está perguntando para você mesmo. E aí, quando você pergunta para o outro, você já está respondendo para você, embora a resposta do outro ainda não chegue. Então, tomem consciência, vocês que não estão ouvindo, tomem consciência do que vocês perguntam, do que vocês respondem. Tomem consciência da forma como vocês estão digerindo e estão
gerando a comunicação? Como é que vocês estão comandando essa comunicação? Né? Exatamente isso, exatamente isso. Gilda, a gente tem mais duas perguntinhas aqui para a gente encerrar, porque olha, tem bastante assunto. E se você aí está gostando dessa live, está assistindo aqui até o final, deixa aqui nos comentários se você quiser. A gente vai chamar a gente de novo para ela vir fazer outra live maravilhosa como essa, trazer mais aí do conhecimento dela, que ela é uma mulher maravilhosa, amo de paixão. Também gosto muito de você. E eu vou fazer aqui as duas últimas perguntas. Não, a gente fica até amanhã, né, Gilda? Se deixar, eu vou embora. Tem compromisso, mas eu vou embora. Chega atrasado no compromisso. Tá? A gente está aqui fazendo para mim isso mesmo, que a galera tá, escreve o que você está achando, se você está gostando. Olha lá, eu estou vendo aqui, ó, dá. Não vê, não. Oi, Luizinho, meu amor. Você é maravilhoso também, seu lindo. Isso mesmo. E ó, tem uma pergunta aqui da Sônia, que a Sônia fez para mim também, e eu vou ter o prazer de responder para você, Sônia, essa pergunta. Ela disse assim: Karine, eu vi na sua página que você ajuda as pessoas a eliminarem a ansiedade em 29 dias. E você não colocou aqui, Sônia, mas é sem o uso de remédios, tá? E isso é bem... Como? Eu estou ansiosa só de pensar nesse prazo. Mas é possível sim, tá? E olha, eu quero fazer para você, Sônia, uma pergunta, e para todos vocês aí que estão nos assistindo, que ou sofrem com ansiedade ou já sofreu com ansiedade. Quem foi que determinou a quantidade de tempo que você sofreria com a ansiedade? Quem foi que fez você sofrer com ansiedade? Foi a sua mente? Foi. Quem determina a quantidade de tempo que você elimina essa ansiedade? É a sua mente também? É para você pensar a respeito disso. A neurociência, ela comprova que você tem 21 dias para mudar um hábito, um padrão, um comportamento na sua vida. Eu te dou 29 para você mudar. Então, é possível sim, Sônia, você conseguir eliminar a ansiedade sem usar remédios em 29 dias, até menos. Só que vai depender de quem? Com certeza de... Porque eu posso fazer tudo por você, menos... Então, se você aí que sofre com ansiedade, tem dúvidas, entra, né? Tem na equipe lá a lista de espera para que você consiga entender e fazer parte desses fatores do método DDE. Você pode ter certeza que você vai sair de lá não só eliminando a sua ansiedade, Sônia, e vocês também. Você vai sair de lá desse método, sabendo exatamente o seu propósito e quem é você de verdade. A Gilda falou, e eu quero que você reforce aí, Gilda, o quanto que o autoconhecimento foi importante na sua vida. Inclusive, fala um pouquinho que você estava falando da ansiedade, que você já sofreu com ansiedade. Você precisou de remédio para sair da ansiedade, Gilda? O que te ajudou? Então, eu vou dar um caso, e é próprio, tá? Eu entrei no Instituto Você detectada com depressão profunda, tentativa de suicídio. E comecei a tomar remédio, né? E quando comecei o autoconhecimento a entender que eu dominava a minha mente, que eu poderia ter as ferramentas necessárias para que eu controlasse a minha ansiedade e a minha depressão, eu mesma automaticamente tirei o remédio. Gente, olha só, não é para vocês seguirem esse exemplo, tá? É para vocês entenderem, pelo amor de Deus, não vamos largar o remédio assim, tô curada, não. Porque eu tive essa consciência, eu joguei muito. A minha força de vontade é muito grande, sabe? A minha superação é muito latente, porque eu tive que aprender isso desde pequena. Eu saí de casa aos 17 anos de idade, era uma menininha. Então, eu saí de casa e falei, não quero viver essa vida. Eu vou viver uma outra vida, vou sair de casa. E saí de casa. Eu fui trabalhar de N de coisas para me sustentar, morava em pensão. Enfim, isso é para uma outra live, tá, Karen?
A gente faz Sim. essa história da nossa vida em uma outra live. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa, afinco, tomar remédio, você pode curar a sua ansiedade. Na realidade, eu costumo dizer que a ansiedade não tem cura, tá? É uma patologia e ela não tem cura, mas ela tem redução. Você reduz, você elimina, vai eliminando aos poucos. Então, você reduz, como a Karen falou. Ela te dá 29 dias para você eliminar, você tira, você reduz. Se você não tiver o autocontrole, aí a Karine vai me corrigir se eu estiver errada, a ansiedade pode voltar? Se você não tiver autocontrole, ela volta. Só não seguir, porque assim, gente, não há milagre, Não né? há milagre, exatamente. Assim, a ansiedade é algo que nasce com você, tá? Assim como as emoções. Você não consegue tirar a ansiedade de você. O que você vai eliminar? A ansiedade ruim, aquela que está te atrapalhando. Porque é igual emoção. Você não consegue eliminar o medo. Eu vou dar um exemplo do medo. Você não consegue eliminar ele, mas você consegue dominá-lo a ponto de que você consiga chegar onde você quiser, mesmo com medo. Então, qual é o objetivo? É você eliminar a ansiedade ruim, a parte que te faz mal, aquela que te atrapalha. Faz sentido? Exatamente. É o que te impossibilita de você seguir adiante. Exato. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um mentorado que ele tem ansiedade assídua. Então, ele toma ansiolítico. E quando ele chegou até mim, ele tomava ansiolítico de manhã, tarde e noite. Com 5 sessões, ele passou a tomar só de manhã. As minhas mentorias, elas duram no mínimo 20 sessões. No término da mentoria, ele já não estava tomando ansiolítico. Por quê? Porque eu mostrei para ele que a ansiedade, e a ansiedade que eu digo que é a que prejudica, né? Que é a que maltrata o nosso ser interno, que é a ruim, né? Vamos dizer assim, te atrapalha na tomada de decisões, te atrapalha na liberdade, te atrapalha no aconchego, na vontade de fazer alguma coisa por você e pelo outro. Então, por exemplo, aí a ansiedade ela provoca umas outras patologias, como enxaqueca, desânimo, prostração, vontade de ficar na cama, desencadeia uma depressão. Então, assim, a ansiedade, se você levar só a ansiedade do lado ruim, ela te paralisa, ela te prejudica num grau que você não faz nada e te dá outras patologias. Então, o que você. Qual o conselho? Viva. Você tem que viver. A ansiedade está aí. Pode gerar uma ansiedade positiva, que é a euforia, que é a alegria. Nossa, eu vou ver o meu namorado. Fica ansiosa. O que a mulher faz quando vai encontrar com um cara pela primeira vez? Fica o dia inteiro se preparando para encontrar a pessoa. Não é? A mulher é assim. Então, e o homem vai jogar bola, vai fazer um monte de coisa, está ali. Ele controla mais a ansiedade. Agora, se for um homem com instinto mais, com uma essência mais afeminada, ele vai ficar ansioso. Ah, Gilda, então você está me dizendo que a ansiedade é mais da mulher do que do homem? Não. Mas a tendência da mulher provocar mais ansiedade é maior. Não quer dizer que a mulher seja a que tem mais ansiedade do que o homem, não. Tem homens que têm muita ansiedade. Mas eu estou querendo dizer, por que eu cheguei a esse assunto? Porque nós, mulheres, somos mais espontâneas, mais intensas. Então, a gente vive tudo muito, né? Gilda, e isso que você falou em relação ao homem, o que acontece? Devido à nossa sociedade, e a gente traz na sociedade muitas crenças, o que as pessoas acham? Ah, tem homem, eu atendo inclusive homens, e tem homens que têm vergonha de falar dos sentimentos. Por quê? Porque ele nasce lá, ele cresce numa família que diz o quê? Homem não chora, homem tem que ser forte, você é o homem da família, o homem da casa. Quantas mães, de forma inconsciente,
sem perceber, coloca o filho no lugar do pai. Ah, você é o homem, você é o homem da casa. E aí essas crenças fazem com que o homem acredite que ele não pode demonstrar os sentimentos dele. Homem e mulher sofrem com ansiedade, todos nós temos emoções. É ser humano, tem emoção. Só que o homem tem vergonha, às vezes, de falar. Eu vou trazer aqui uma pessoa que eu atendo e que ele praticou, né, colocou em prática o método DDE e ele conseguiu eliminar a ansiedade da vida dele. Só que não foi fácil? Foi sim, ou melhor, foi fácil? Não foi fácil, mas foi simples, porque ele seguiu um passo a passo. Então, muitas vezes, Gilda, as pessoas têm essa crença mesmo. Não, o homem, ele não. Mulher sofre, mesmo mulher já, como você falou, né, Gilda? A mulher já é mais aberta. Ela não pode. Natureza, né? Já é afoita por natureza, normal, né? A ansiedade, Agora, ela é boa. Por quê? Por qual motivo? Porque ela te traz expectativa. Então, quando você tá lá, igual a Gilda falou, você tá esperando o encontro que você vai ter lá com o seu namorado, você vai criar a expectativa daquele encontro. Ah, você que é homem, você cria a expectativa de algo que você espera, inclusive até da namorada também. Essa expectativa é saudável. O que não é saudável é quando você não consegue dormir, não consegue comer, quando aquilo te traz questões físicas, dor de cabeça, mal-estar, aí sim é para você olhar para isso e se preocupar. Faz sentido, Gilda, para você? total, concordo com você. É isso mesmo. É você entender o estado emocional que você está vivendo. E aí que você controla. Quando você. É o que eu falo muito nas minhas mentorias. Você, primeiro passo é controlar o estado que você está, o estado emocional. Qual o estado emocional que te impulsiona para o estado desejado? Aonde se encaixa o seu estado desejado? Qual é o seu estado desejado? Então, no primeiro momento, você tem que entender o que você quer. Porque, na maioria das vezes, o mentorado ele chega completamente perdido. Completamente perdido. Então, eu chego e olho para ele e falo assim: o que, que você quer? Qual o seu Isso. desejo? O que, que você quer realizar? O que, que você quer curar? Porque muitas das vezes você chega numa mentoria, ou num coach, ou numa análise, e você vem com umas feridas gigantes e não tem essa percepção. Então, sabe, é o condutor, né, que chega e te pergunta o que, que você quer curar? Qual é essa ferida? Que te impossibilita de você seguir adiante, que te impossibilita de você pensar naquilo que você quer. Exatamente. Ô, Gilda, você falou aí, a gente está em raporzinho. É engraçado que você disse assim: eu já pergunto para a pessoa o que você quer. E é exatamente isso. E acontece com você, de às vezes você perguntar e a pessoa não sabe. Não Ela vai sabe. falar quer e não do que ela quer. E aí eu falo, se você não quer isso, o que você quer? Porque às vezes a pessoa não tem clareza do que ela quer. É exatamente isso. É muito fácil dizer, eu não quero isso, mas o que, que você quer, né? Então, às vezes a pessoa está tão preocupada no que eu não quero e esquece o que eu quero. E quando você tem a percepção daquilo que você quer, você foca no estado desejado. Você vai focar naquilo que você realmente quer. E aí eu te dou o caminho para você encontrar aquilo que você quer, para você realizar aquilo que você quer. Exato. Então, assim, Gilda, então é fácil assim, simples assim. Não, não é simples. Senão ninguém procurava ajuda, ninguém procurava uma orientação, não é verdade? Mas eu tenho um pouquinho mais de experiência do que você, vamos supor, do mentorado. E aí eu falo para ele, eu tenho um pouquinho mais de experiência, não quer dizer que eu seja melhor do que você. Eu posso te orientar naquilo que eu tenho a minha percepção, daquilo que eu estou vendo, estou analisando, estou estudando você. Existe um treinamento no Instituto Você que é mapeando pessoas. Então, você entende o comportamento verbal, físico da pessoa. Quando você entende isso, você já sabe o que, que ele quer te dizer.
Você já entende, sem ele verbalizar, o que ele quer dizer. E aí você vai, né? Você vai conduzindo. E aí você vai chegando a que ele verbalize. Tá, eu quero isso, isso, isso. Então, ok, agora a gente está conversando. Então, olha só, se você quer isso, o caminho é esse. Vamos, eu vou te orientar. Você tem que fazer isso, isso, isso. Aquilo que você falou, passo a passo. Foi simples por quê? Porque ele seguiu passo a passo. Ô, Gilda, eu falo que o trabalho de um coach, ou de um mentor, ou de um terapeuta é mostrar para você o caminho mais rápido. É como um GPS. Então, até complementando a pergunta da Sônia, você falou, mas é possível mesmo de 29 dias eliminar a ansiedade? Sim. Imagina você que se você vai para uma cidade vizinha, por exemplo. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui em Jundiaí e a Gilda está no Rio de Janeiro. Eu fui uma vez só no Rio de Janeiro, mas eu não fui na cidade onde a Gilda mora. Se eu sair daqui para pegar a estrada, para chegar lá na casa da Gilda e eu não usar o GPS, com certeza eu vou demorar mais. Talvez eu não pegue o caminho correto. Talvez eu sofra para chegar até lá. Eu tenho que perguntar para as pessoas qual é a rodovia. Se eu tiver com o GPS, qual é a probabilidade de eu chegar muito mais rápido lá? Então, a forma, gente, quando você está lá sofrendo sozinho, aprendendo a gerir as suas emoções, a sua ansiedade sozinho, talvez você leve um longo tempo, porque você não tem as ferramentas e os recursos todos de forma consciente. Quando você procura um profissional habilitado que pode te ajudar, ele já vai te dar os recursos, é como o GPS, ele já vai te mostrar o caminho. Então você vai chegar muito mais rápido no estado desejado, como a Gilda falou. Faz sentido, Gilda? Sim, total sentido. É isso, gente. Eu acho que, resumindo, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente verbaliza, ele tem que ser coerente, ele tem que ter uma congruência. E o que é congruência? Congruência é o que você fala, você faz, né? Os seus atos, eles têm que estar casados com aquilo que você fala. E aí você passa a ser congruente. É como aí tem aquele ditado, né? Ah, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é totalmente incongruente. Por qual motivo eu vou fazer só o que você fala e você mesmo não faz o que você fala? Né? Você está sendo incongruente. Então, para resumir, o estado da ansiedade com a empatia, eles se casam. Porque quando você tem uma empatia pelo outro, você começa a se ponderar, a se conhecer e a entender como é que isso funciona, você elimina a ansiedade, você diminui a ansiedade negativa, que eu costumo dizer, né? Me corrige, Karine, se eu estiver errada. Então, assim, né? Essa ansiedade negativa, ela te atrapalha em N de coisas. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que a própria ansiedade te atrapalha na percepção da empatia, na resolução dos seus problemas, no seu relacionamento, no seu convívio familiar, no seu convívio profissional, você vai baixar a energia, você vai se centralizar, tá? Para aquelas pessoas que querem continuar entendendo sobre o assunto, sobre o que a gente está falando, sobre a PNL, sobre o autoconhecimento, eu dou a dica de vocês procurarem uma unidade do Instituto Você, aí onde vocês moram, procurarem a Karine no privado, tirem um monte de dúvidas que ela, com a sua maestria, vai responder perfeitamente. Podem me procurar no privado, que eu também vou responder. E nós duas ajudamos umas a outra para que nós possamos dar um resultado bem positivo para todos vocês. Infelizmente, eu vou ter que agora terminar. Já acabou ou tem mais alguma coisa, Karine? Terminamos.
oportunidade, ó, a equipe está falando aqui, o pessoal está animado. A gente vai marcar uma próxima live com a Gilda. Tem uma pergunta que você aqui do Porto, Gilda, que fizeram para você, mas a gente vai terminar sim. E assim, ó, deixa eu ver, a Lilian disse que vocês são, que linda, que vocês são maravilhosos e que fazem um par perfeito. Gratidão, Lilian! Você é um amor, meu amor. Eu vejo você, te reconheço, hein? Lembra sempre disso. Ai, que linda, gratidão pelo elogio. Gente, eu quero primeiro agradecer muito mesmo, de coração, Gilda, porque você é maravilhosa, você mora aqui dentro do meu coração. Está nos devendo uma visita em Jundiaí, venha. Estou te devendo verdade. Você também está me devendo uma visita aqui no Rio, no Cantinho. Então, estamos kits. E eu faço questão de te convidando aqui em rede nacional para você vir aqui em casa, passar uns dias aqui comigo, para a gente juntas colocarmos vários projetos em andamento. Lilian, obrigada pelo seu carinho. Vou responder essa pergunta. Manda aqui para mim no privado que eu respondo. Karine, muito obrigada, meu amor, pela credibilidade, pelo carinho, pela confiança, por esse espaço cedido no seu tempo. Gratidão por lembrar de mim. Espero que a gente tenha ajudado várias pessoas. Espero que a gente tenha deixado um conteúdo bacana. E vamos sim, combinamos de fazer uma outra live, um outro tema. E eu estou à sua disposição. É só marcar. A gente vai marcar mesmo, é isso mesmo. Excelente noite para você que esteve aí com nós até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. E ó, manda um beijo pro meu amigo Delícia aí, que eu amo ele de paixão. Manda um beijo para todo mundo do Instituto Você aí do Rio de Janeiro, porque são maravilhosos. A mesma coisa, manda um beijaço para todo mundo da sua equipe, para o Hélio, para minha deusa maravilhosa que conduz ali o Instituto junto com você. Lindo. Gente, muito obrigada pela atenção de todos vocês que ficaram até agora assistindo a nossa live, compartilhando, trocando ideias, nos ouvindo. Gratidão. Excelente Páscoa para todos vocês. Que Deus ilumine muito o caminho de vocês. Eu acredito, eu falo que sem a luz divina nós não somos nada, né? Eu tenho uma fé muito latente dentro de mim. Ele já provou por mais A e B que ele realmente existe e atuou na minha vida. Então, que Deus ilumine todos vocês, que Deus ilumine você, Karen, no seu caminho, que te traga muito sucesso, muita prosperidade, que você brilhe, que você estoure muito. Um beijo à sua equipe dali, da sua. Qual que é o mesmo? Eu até esqueci, olha só, isso é ao vivo, gente. Da sua equipe aí, das emoções. Então, assim, um beijo gigante para todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, ó, para você, ó. Ó, sempre. Boa noite. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada por tudo. Boa noite. Ó, salva aí a live, hein? A equipe já vai salva aí a live. Como é que Compartilha. Ih, como que salva? Boa pergunta. Como é que salva? Chamar os universitários aqui. Ah, é? Então vou salvar a live. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Encerrar agora? Não.